Para quem for da geração um pouco mais antiga, e eu vou enfatizar esse um pouco para não me chamar tanto assim de velho, vai olhar para essa questão da Unesp em específico, para esse desenho, vai ter a nostalgia de lembrar de um jogo, que era um jogo conhecido como Pac-Man. E aí nós temos esse personagem, que é representado por esse desenho aí embaixo, só que há um conflito de informação, porque no enunciado, isso aí é chamado de monstro. Só que na verdade esse é o bonzinho do jogo, que tem que fugir dos monstros que tinham outros formatos. Mas tudo bem, deixando isso de lado, está dizendo que o monstro tem esse formato, que é um setor circular, e o raio tem tamanho 1 centímetro. E aí está dizendo que essa parte que falta no círculo, que é essa boquinha ali do monstro, tem um ângulo de abertura de 1 radiano. E aí o que nós precisamos calcular aqui é o perímetro desse monstro. Lembrando que o perímetro nós temos que calcular a parte arredondada e o tamanho da boquinha dele ali, que é fácil, que é 1 centímetro. O perímetro desse monstro é o comprimento de todo o seu contorno. E aqui ele é formado por dois tipos de figura. Nós temos dois segmentos de reta, que eu estou marcando aqui em preto, e esses dois segmentos de reta aqui já têm o comprimento determinado, 1 e 1. Então, pelo menos já é 2. O que nós precisamos calcular agora é o comprimento dessa parte circular. Mas nós só conseguimos fazer o cálculo, nós temos uma fórmula somente para o caso da circunferência completa. E o que nós precisamos fazer agora é descontar da circunferência completa esse pedaço em vermelho aqui que foi removido. Eu vou escrever agora o que nós podemos pensar para fazer o cálculo desse perímetro. Primeiramente, nós temos que considerar que nós temos esses dois segmentos lineares. Então, nós temos o comprimento de 1 mais 1. E aí nós podemos pensar no caso de calcular uma circunferência completa. E aí eu vou colocar aqui uma circunferência, que é o que nós precisamos fazer. E nós precisamos descontar aquela partezinha vermelha. O comprimento dessa circunferência é fácil de calcular. Eu vou puxar uma flechinha aqui ao lado, porque ele é dado por 2π vezes o raio. Nesse caso, o raio é o tamanho desse segmento que nós já temos ali, que é de medida 1. Portanto, vai ser 2π vezes 1. O comprimento vai ser 2π. Já posso reescrever aqui que nós temos 1 mais o 2π, que é a parte em azul, só que ainda nós temos que descontar esse pedaço de arco que está dado em vermelho. Nós podemos determinar o comprimento do arco que foi marcado em vermelho de duas maneiras. A primeira delas que eu vou fazer com vocês é a maneira usual, fazendo uma proporção em relação à circunferência inteira. Só que observem que a medida do ângulo foi dada em radianos. Então nós temos que relacionar o comprimento da circunferência inteira, que já foi calculado aqui em azul, com uma volta completa em radianos, que é 2π. Portanto, eu vou escrever aqui que 2π radianos, que é o ângulo de uma circunferência completa, está relacionado ao seu comprimento total, que foi, como foi calculado, é 2π. Agora eu quero saber qual é o comprimento quando o ângulo for de 1 radiano. Nós temos aqui uma proporção, fazendo por meio de regra de 3, dá para simplificar, nós temos 1 e 1, e aí a multiplicação de fato vai me dar que o x tem 1 centímetro. E aí, para finalizar a conta, antes de fazer o segundo modo, eu vou colocar aqui para vocês, o p vai ser 1 mais 2π, menos o que nós calculamos ali, que tem medida de 1 centímetro. Posso cancelar dois uns, e no fim vai ter o tamanho de 1 mais 2π, e aí nós podemos encerrar assinalando a alternativa E. Para quem conhece de fato o que significa a unidade de medida radiano, esse passo que nós fizemos aqui em vermelho poderia ter sido omitido. Isso porque o radiano é uma unidade de medida de ângulo que define quantas vezes o raio cabe sobre o arco marcado. Como aqui nós temos um ângulo de 1 radiano, quer dizer que naquele arco que ele representa vai caber uma vez o raio. Então nós temos aqui 1 radiano, caberia uma vez o raio de tamanho 1. Então nós temos aqui o comprimento de 1, então esse passo aqui que nós fizemos poderia ter sido colocado diretamente como 1. E aí a gente poderia ter economizado 25 segundos da nossa vida. Sei lá, 25, mas é por aí. Mas no fim a gente chega na mesma resposta que a alternativa aí.